O CPAD! Lição 7. O Ministério de Profeta. Dentre as lições que estudaremos os dons ministeriais, vamos estudar na lição número 7, o profeta, como um dom ministerial. Diz a palavra: e a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. 1 Coríntios 12, 28. Nesta lição, discorreremos sobre o dom ministerial de profeta no seio da igreja cristã. É um assunto que hoje envolve dificuldades de interpretação, tendo em vista alguns aspectos que parecem não estar bem claros no texto neotestamentário. Quando se estuda a missão de profetas ou dos profetas no Antigo Testamento, normalmente não há grandes questionamentos, mas no âmbito do Novo Testamento persistem algumas indagações. Há dúvidas acerca da correlação entre o dom de profeta e o dom espiritual de profecia. O profeta na igreja atual é um dom ou é um ofício? É um cargo ministerial, como alguém utiliza, acima dos demais? Já existe igreja em que seu titular já foi pastor, bispo, apóstolo e agora é chamado de o profeta. No mundo em que vivemos desse modo, constatamos que tanto o dom de profecia como o ofício ou dom ministerial de profeta eram naturalmente reconhecidos pelos cristãos primitivos. Os profetas do Novo Testamento não eram pessoas procuradas por irmãos ou grupo de irmãos com a finalidade de buscarem orientações pessoais. Eles eram usados em momentos especiais, quando havia uma necessidade de uma palavra especial da parte de Deus. E o faziam de modo espontâneo, sem qualquer ideia de premeditação ou direcionamento da parte do profeta, como ocorre, infelizmente, em alguns lugares, nos dias presentes. Também não tinha o ofício de profeta idêntico ao dos profetas do Antigo Testamento. No Novo Testamento, o profeta tem função essencialmente voltada para o âmbito da igreja local. Eventualmente, pode ter uma mensagem para a nação, como foi o caso de Ágabo, no livro de Atos 11, 27 e 28. Mas, de modo geral, o profeta da igreja cristã atende à necessidade de edificação, exortação e consolação dos crentes, conforme 1 Coríntios 14, 3. Uma pessoa pode ter o dom espiritual de profecia sem ter o dom ministerial de profeta e vice-versa. Este dom é de grande importância para a igreja nos dias atuais. Não se pode dizer que a igreja do século XXI não precisa mais de profetas, considerando que antes da vinda de Jesus está prevista terrível manifestação da apostasia, conforme 2 Tessalonicenses 2:3. É indispensável que a igreja local tenha a presença da manifestação do Espírito Santo, tanto através do dom de profecia, como a palavra sábia e edificante dos profetas de Deus. Mesmo assim, devemos entender
que os profetas de hoje não têm status ministerial dos profetas do Antigo Testamento, cujos livros integram o cânon da Bíblia. Os atuais profetas são servos de Deus, dados à igreja para fortalecimento da unidade do corpo de Cristo, para edificação da igreja local e fortalecimento do ministério da igreja. O profeta de hoje não tem a missão de ungir reis ou profetas em seu lugar, mas tem a grave responsabilidade de transmitir a mensagem de Deus nos momentos necessários, no tempo certo, para pessoas ou para a comunidade cristã. Essas mensagens são de grande valia para denunciar as ameaças ou existência de pecados que comprometem a integridade espiritual do corpo de Cristo. Por isso mesmo é que os profetas nem sempre são bem vistos por muitas pessoas. Quando eles trazem mensagens positivas, de promessas gloriosas, de êxito, de saúde e prosperidade, a maioria das pessoas recebe a palavra com muita satisfação. Mas quando o profeta levanta a voz na unção de Deus e denuncia o que não está bem no meio do povo, há quem ignore ou até quem rejeita a palavra. Mas quando o profeta é homem de Deus e fala legitimamente de acordo com a vontade do Senhor, a palavra se cumpre nas igrejas. É comum surgirem irmãos que têm o dom de profecia, o dom ministerial de profeta, e com o passar do tempo tornarem-se soberbos, achando que são superiores aos demais e até aos líderes. É o começo da queda. A Bíblia diz que depois do orgulho vem a queda, Provérbios 16, 18. Quem tem um dom de Deus deve ter consciência de que é apenas um servo e não um senhor dos outros. Há profetas e profetas, há profecias e profecias e até profetadas. Já vimos alguns exemplos de pessoas que fizeram uso do dom de profecia para se aproveitarem da boa-fé dos outros na área da profecia. Na área da profecia deve haver muito cuidado, pois as mistificações não são raras no meio das igrejas locais. É comum nos púlpitos pregadores levantarem a voz e dizer: eu sou profeta de Deus e declaro que vai acontecer isso ou aquilo. Muitas vezes são oportunistas que se dizem profetas para impressionar o auditório. Vamos meditar nesse dom ministerial buscando a fundamentação na santa palavra de Deus. É preciso ter muito cuidado. O referencial para se saber quem é o verdadeiro profeta no meio da igreja é a palavra de Deus. O dom de profeta é um dom ministerial. Não é para quem quer. Escrevendo aos Efésios, Paulo é mais didático e explícito em relação aos dons ministeriais. Diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4, 11 a 13. Já o dom de profecia está à disposição de todos que buscarem e a quem Deus quiser conceder. Que Deus nos abençoe e entendemos esse tema tão importante do dom ministerial de profeta. CPAD, a editora da Escola Dominical.